E aí, gente, professora Viviane de Biologia, vamos encerrando os nossos conteúdos, nosso plano anual com essa videoaula. Vamos continuar com o tema de metabolismo energético na aula passada, que já está disponível aqui no canal do Liceu Maranhense. Vocês viram respiração celular e na aula de hoje vocês vão ver fotossíntese e fermentação. Esses são os 3 tipos de metabolismo energético que mais caem em provas de vestibulares Enem. Lembrando que metabolismo energético é um conjunto de reações químicas que vão acontecer no interior das células e vão possibilitar a liberação de energia para diversas funções. Então, os seres vivos fazem isso naturalmente. Então, vamos começar. Antes de começarmos a ver as fases da fotossíntese, vamos entender aqui alguns conceitos. Conceitos de plastos. Os plastos eles vão ser organelas citoplasmáticas que vão ser encontradas nas células de plantas e também de algas. E eles podem ser separados em 2 categorias. Os leucoplastos, que não vão ter pigmentos, e os cromoplastos, que vão ter pigmentos em seu interior. Aqui nós vamos ter os leucoplastos, eles são assim incolores, porque eles não têm pigmentos, e eles têm como função principal o armazenamento de substâncias. Aqui nós vamos ter alguns tipos, dependendo do tipo de substância que ele esteja armazenando. Então, se eles estiverem armazenando proteínas, eles são chamados de proteoplastos. Lipídios, oleoplastos. Carboidratos, amiloplastos. Os cromoplastos, eles vão ser coloridos, isso porque eles vão ter pigmentos no seu interior. E eles têm como função principal a fotossíntese. Aqui nós vamos ter os cloroplastos, que é o foco dessa aula. Eles têm pigmentos verdes e, além deles, nós podemos ter também os xantoplastos, que apresentam coloração amarela, e os eritoplastos, que apresentam coloração vermelha. E já que os cloroplastos eles são foco da nossa aula, vamos entender aqui nesse slide a sua estrutura. Eles são foco dessa aula porque a função deles é fazer fotossíntese. Então, eles vão pegar energia luminosa e vão utilizá-la para produzir moléculas orgânicas. Eles fazem isso a partir do pigmento que é a clorofila. Então, aqui nós temos o tecido vegetal de uma folha, e aqui dentro desse tecido nós vamos ter células. E dentro dessa célula, nós vamos ter aqui o cloroplasto. Dentro do cloroplasto, nós vamos ter a membrana externa dele, a membrana interna. Vamos ter também o líquido, que é semelhante ao líquido citoplasmático da mitocôndria. Aqui nós vamos chamar de estroma, o líquido que está presente no interior do cloroplasto. Vamos ter também umas moedinhas aqui, parecem com moedinhas, que são chamadas de grano. E nós vamos ter um outro conceito, que é chamado de tilacoide, quando nós pegamos apenas uma dessas moedinhas, né, individualmente. A membrana de cada tilacoide, de cada pilhazinha dessa, contém vários pigmentos de clorofila. E é esse pigmento que é responsável pela fotossíntese. É esse pigmento que faz até mesmo as bactérias que não possuem cloroplasto, mas possuem a clorofila, conseguirem fazer a fotossíntese. Eles vão conseguir absorver energia luminosa a partir desse pigmento e vão transformá-la em energia química. Para a fotossíntese acontecer, nós vamos precisar de luz, vamos precisar também de água e gás carbônico. E ao final dessas reações, nós vamos ter, além do carboidrato, o gás oxigênio. Então, nós precisamos ver os passos que a fotossíntese executa para ela produzir esse açúcar. E para que isso aconteça, primeiramente, nós precisamos fazer a quebra dessa molécula aqui de água. Nós chamamos esse processo de fotólise da água, e isso vai acontecer no fotossistema. E é sobre o fotossistema que eu vou falar agora. O fotossistema ele vai estar presente nas bolsinhas dentro dos cloroplastos, que são conhecidas como tilacoides. Então, eu peguei aqui um tilacoide e agora eu estou mostrando aqui a membrana dele. A membrana do tilacoide ela é formada por uma dupla camada de fosfolipídios. E é aqui onde vão estar presentes os fotossistemas. Eles vão capturar a energia luminosa nessa região aqui, conhecida como complexo antena. E nós vamos ter 2 tipos de fotossistemas, o fotossistema 1 e o fotossistema 2.
No fotossistema 1, nós vamos ter comprimentos de onda de até 700 nanômetros, é o máximo que ele consegue absorver. E é por isso que esse centro de reação aqui vai ser conhecido, vai ser chamado de P700. Já no fotossistema 2, nós teremos a absorção de comprimentos de onda de no máximo 680. Por isso que o centro de reação dele vai receber o nome de P680. Vocês vão ver, quando eu começar a explicar a fase clara da fotossíntese, que eu vou começar o processo pelo fotossistema 2. E por que isso vai acontecer? Na verdade, o nome dos fotossistemas ele tem a ver com a ordem descoberta. Infelizmente, o fotossistema 1, que na verdade é o último do processo, ele foi descoberto primeiro. Vamos conhecer agora a primeira fase da fotossíntese, que é conhecida como fase clara ou fase fotoquímica. Essa primeira fase ela vai acontecer na membrana do tilacoide, lá naquela região que vocês viram que é conhecida como complexo antena. E aqui nós vamos ter, na fase clara, duas etapas: a fotofosforilação acíclica e a fotofosforilação cíclica. No caso da acíclica, ela vai envolver os dois fotossistemas. E no caso da cíclica, nós vamos ter a participação apenas do fotossistema 1. Vamos ver aqui, primeiramente, como acontece a fotofosforilação acíclica. Nós temos aqui, nessa imagem, a região interna do tilacoide, que é conhecida como lúmen, aquela região aquosa. E nós temos aqui essa região, que é a região externa, que é o estroma do cloroplasto, que é aquela região aquosa do cloroplasto. No meio aqui dessas duas regiões, nós temos aqui a membrana do tilacoide, que é uma membrana formada por uma dupla camada de fosfolipídios. Aqui nós temos uma camada e aqui nós temos outra camada. O fosfolipídio é esse lipídio aqui, formado por essa cabeça aqui, com dois ácidos graxos. Primeiro, o que vai acontecer é que a energia luminosa ela vai ser absorvida pelo complexo antena aqui e tudo vai ser enviado para o centro de reação P680. E ao receber energia luminosa, os elétrons eles vão ficar excitados e eles vão saltar para fora da molécula de clorofila. E depois cada clorofila ela vai perder um elétron. Então, essas clorofilas, depois que perdem esses elétrons, elas ficam querendo recuperá-los. E nesse momento, elas encontram a água. Quando a água perde seus elétrons, ela se quebra em um processo conhecido como fotólise da água, ou reação de Rio, que nada mais é do que a quebra da água. Quando a água quebra, ela vai liberar tanto hidrogênio, oxigênio, como também elétrons. Esses elétrons que foram perdidos pelas clorofilas, eles vão ser recuperados por uma molécula conhecida como plastoquinona. Ela vai pegar esses elétrons, transportá-lo por essa cadeia transportadora aqui de elétrons, e eles vão chegar até outra molécula conhecida como plastocianina, para que eles possam perder energia. Você viu isso lá na cadeia transportadora de elétrons, lá na mitocôndria, né? Quando eu expliquei a parte de respiração celular. O processo aqui ele vai ser bem parecido. Chegamos aqui no centro de reação do P700. Além de receber elétrons do P680, o P700 ele também vai receber energia luminosa, absorvendo fótons e emitindo elétrons excitados por uma molécula conhecida como ferrodoxina. Então, esses elétrons eles serão transportados para se unirem ao NADP, que vão pegar um átomo de hidrogênio, formando o NADPH, que é uma molécula que vai estar cheia de energia. Essa energia que a cadeia transportadora de elétrons libera, ela vai ser utilizada para bombear átomos de hidrogênio do estroma do cloroplasto para dentro do tilacoide. Então, à medida que os hidrogênios eles vão se concentrando dentro do tilacoide, vai aumentando a necessidade deles voltarem para o estroma do cloroplasto, se difundindo aqui dessa região mais concentrada para a menos concentrada. E a única maneira deles atravessarem essa membrana aqui do tilacoide é através dessa enzima, chamada de ATP sintetase. Então, quando esses hidrogênios passam por essa enzima, eles fazem girar
o seu eixo, e o movimento dele vai ser utilizado para unir moléculas de ADP a fosfato. E o resultado disso vai ser a formação de moléculas de ATP, que é a molécula energética da célula. Porque aqui vai ser chamado de fotofosforilação acíclica. A energia que utilizamos aqui vai ser a luminosa. Então, por isso que nós chamamos de foto. Foto vem de luz. Energia luminosa para gerar aqui no final ATP. Fosforilar, na verdade, é colocar fosfato em uma molécula. Nós pegamos o fosfato e adicionamos ao ADP para formar o ATP. Então, nós fosforilamos. A cíclica, porque os elétrons aqui que foram perdidos nesse fotossistema 2, eles vão parar aqui no fotossistema 1. E os elétrons que eles foram perdidos aqui no fotossistema 1, eles vão parar aqui na molécula de NADPH, ou seja, eles não vão voltar para o fotossistema de origem. Por isso que nós dizemos que ela é acíclica. Vocês viram aqui na fotofosforilação acíclica a produção de ATP, de NADPH e também de oxigênio. Inclusive, esse oxigênio aqui que foi liberado na quebra da água, ele vai ser liberado pela planta e ele vai ser utilizado por nós no processo de respiração. Um detalhe importante ainda dessa primeira etapa é que às vezes a planta ou a alga está precisando de uma carga maior ainda de ATP. Então, elas fazem a fotofosforilação cíclica, essa daqui, essa segunda etapa, né? Nem sempre elas fazem, mas quando elas fazem da seguinte forma: elas utilizam apenas o fotossistema 1. Então, vamos lá. A energia luminosa, ela é capturada aqui pelo complexo antena. As duas clorofilas presentes nele vão ficar energizadas. Os seus elétrons, eles vão se afastar do núcleo. Eles saem e vão perder, cada clorofila vai perder um elétron. Eles chegam, então, cheios de energia a uma molécula chamada de ferrodoxina. A ferrodoxina vai capturar esses elétrons, eles vão entrar, então, na cadeia transportadora de elétrons, liberando energia. Quando esses elétrons perdem sua energia, eles são capturados por outra molécula chamada de plastoquinona. E depois, eles vão ser capturados pela molécula chamada de plastocianina. E aí, eles vão ser devolvidos para as duas clorofilas. Por isso que nós chamamos esse processo de fotofosforilação cíclica, porque aqui nós vamos ter um retorno. Os elétrons que estavam aqui no fotossistema 1, eles vão, a partir da ferrodoxina, retornarem para o mesmo fotossistema. A energia liberada por esse transporte de elétrons pela cadeia respiratória, ela vai ser utilizada para bombear átomos de hidrogênio aqui do estroma do cloroplasto para dentro do tilacoide. E aí vai enchendo aqui dentro do tilacoide e eles vão sair por essa enzima. A energia gerada nesse processo aqui vai produzir ATP, a partir da união da ADP ao fosfato. Olha só uma coisa louca aqui nesse processo. O fotossistema 1, se ele estiver na fotofosforilação acíclica, ele vai formar o NADPH. Agora, se ele estiver na fotofosforilação cíclica, nesse ciclo aqui, ele vai formar, na verdade, ATP. Observe que aqui só há produção de ATP. Não foram produzidos NADPH e também não foram produzidos oxigênios. Então, vocês viram aqui que a fase clara da fotossíntese, também conhecida como fase fotoquímica, é dividida em duas etapas: a fotofosforilação acíclica e a fotofosforilação cíclica. Somente na cíclica nós vamos ter a participação dos dois fotossistemas. A diferença dos dois vocês viram no slide anterior. Na verdade, o que diferencia os dois é o comprimento de onda que é absorvido. O 2 absorve até 680 e o 1 até 700. Outra diferença aqui que vocês podem observar, na verdade, esse aqui é o fotossistema. Outra diferença é o tipo de proteína. O fotossistema 2 tem uma proteína bem diferente, um pouco maior, em relação ao fotossistema 1. Agora que nós temos a energia luminosa transformada em energia química, nós vamos para a segunda fase da fotossíntese, que é conhecida como fase escura.
ou etapa enzimática. E eu já vou adiantando aqui, o nome fase escura é um conceito errôneo. Isso porque ela também vai acontecer na presença de luz, porque o ATP e o NADPH, eles vão ser muito instáveis. Então, a fase escura, ela vai precisar ocorrer logo em seguida à fase clara. Ou seja, ela recebe esse nome não porque acontece de noite, é porque essa segunda fase da fotossíntese, essa etapa química, ela não vai utilizar energia luminosa diretamente. Essa fase ela vai depender indiretamente da luz, porque ela vai precisar do ATP e do NADPH que foram produzidos lá na fase clara. Essa fase vai acontecer em uma região do cloroplasto chamada de estroma. É nessa região aqui, dentro, que nós vamos ter um ciclo, esse ciclo aqui, que é o Calvin-Benson, conhecido também como o ciclo das pentoses. Aqui nesse ciclo, nós vamos ter a formação de açúcares a partir de dióxido de carbono. Calvin-Benson, porque foram os dois cientistas que descobriram esse ciclo. Então, agora vamos entender como os seres vivos conseguem produzir açúcares a partir de dióxido de carbono. A fase escura da fotossíntese, ela vai passar por 3 etapas. A fixação do gás carbônico, a primeira etapa, produção de açúcares, segunda, e a regeneração de uma molécula conhecida como ribulose bifosfato, que é a terceira e última etapa. Então, aqui vamos iniciar a primeira etapa do ciclo de Calvin, que também é conhecida como ciclo das pentoses. Por quê? A molécula que inicia todo o ciclo é essa daqui, que é a ribulose bifosfato. E ela tem 5 átomos de carbono. Como ela tem 5 átomos de carbono, é uma pentose, nós podemos dar esse nome também para o ciclo. Então, muito cuidado se esse nome aparecer em questões de provas. É a mesma coisa que ciclo de Calvin-Benson. Então, na primeira etapa, nós vamos ter a fixação do gás carbônico. Temos aqui 6 moléculas de gás carbônico atmosférico e para cada átomo de carbono desse, nós vamos adicionar uma molécula de ribulose bifosfato. Essa molécula, então, ela vai ser quebrada, catalisada por uma enzima que é uma enzima muito abundante, na verdade, a enzima mais abundante do planeta, que é a rubisco. A rubisco, ela vai conseguir, a partir dessas 6 moléculas, ou seja, da ribulose bifosfato adicionada ao carbono do gás carbônico, né, dessa outra molécula, ela vai conseguir, a partir dessas 6 moléculas, quebrando cada uma em duas, transformá-la em 12 moléculas, que agora nós vamos dar um outro nome, 3PG. Aqui nós temos essa molécula de 3PG. Ela foi catalisada pela enzima rubisco, tá? E a rubisco, ela é fundamental nesse processo aqui do ciclo. Ela precisa estar presente no ciclo para que ele possa acontecer. Pronto, conseguimos fixar o gás carbônico atmosférico, concluímos, portanto, a primeira etapa. Vamos começar, então, a segunda etapa, que é a produção de açúcares. Essas moléculas aqui, elas são bem instáveis por conta desse fosfato aqui. Então, em uma sequência de 2 reações, elas se transformam em outra molécula chamada de G3P. E para que isso aconteça, primeiro chega o ATP vindo lá da etapa fotoquímica da fotossíntese, que é a fase clara. Esses ATPs, eles vão adicionar fosfato aqui nas moléculas. Então, cada molécula tinha um fosfato e agora elas vão ter 2 fosfatos, cada uma delas. E vão entrar aqui também os NADPH, que também vieram da fase clara da fotossíntese. Esses NADPHs, eles vão doar elétrons para as moléculas e dessa forma nós vamos formar o G3P. Repare que, para que isso aconteça, foram necessários 12 ATPs e 12 NADPH, um para cada molécula, e todos vieram, os ATPs e NADPHs, lá da fase clara da fotossíntese. Certo, toda a fotossíntese ela ocorreu para chegar aqui nesse momento do ciclo, nesse momento da formação dos 12 G3P. Esse é um dos momentos mais importantes, porque aqui nós vamos ter um açúcar com 3 carbonos. 2 dessas moléculas vão sair do ciclo e serão utilizadas para a formação de carboidratos.
e 10 restantes serão utilizadas para regenerar 6 moléculas de ribulose bifosfato. E essas 6 moléculas vão continuar no ciclo, entrando na última fase do ciclo de Calvin-Benson, que é a fase da regeneração da molécula de ribulose bifosfato. Regeneração, porque essas 6 moléculas aqui, elas vão ser regeneradas para que elas tenham condições de começar um novo ciclo. Aqui na última etapa da fase escura da fotossíntese, que é a regeneração da ribulose bifosfato, nós vamos voltar até a quantidade inicial de carbonos que nós tínhamos antes do gás carbônico entrar aqui no ciclo. Então, nós tínhamos 6 moléculas de ribulose bifosfato. Como cada uma tem 5 carbonos, 6 vezes 5 nós vamos ter 30 carbonos no ciclo. Quando os 6 gás carbônicos entram no ciclo, nós vamos ter os 5 daqui, 30, mais 6. Vamos ter 36 átomos de carbonos. Então, como 6 vão sair aqui na molécula de G3P, lembrando que vão sair 2 moléculas, mas cada molécula tem 3 átomos de carbono. Então, nós vamos ter 6 átomos de carbono. Então, como 6 vão sair aqui, nós vamos voltar a ter os 30 átomos de carbono que nós tínhamos no início do ciclo. Esses 30 átomos de carbono, portanto, nunca vão sair do ciclo de Calvin-Benson. Eles vão servir apenas para pegar esses átomos de carbono do gás carbônico e jogar ele para fora aqui do ciclo na forma de açúcar, um açúcar chamado de G3P. Como vimos aqui, a fase escura ela vai depender indiretamente da luz solar, por causa dos ATPs e também por causa dos NADPHs, que são produzidos na fase clara. E aqui, para formarmos esse açúcar, nós vamos gastar muita energia. Nós gastamos aqui 12 ATPs, mais 6, 18 ATPs, e gastamos também 12 NADPHs. Então, aqui é muita energia, o gasto energético é alto, porque nós estamos construindo açúcar. Vocês lembram lá na respiração celular na mitocôndria que nós liberamos muita energia? Isso acontece porque nós estamos quebrando a glicose e assim nós conseguimos essa energia. Mas aqui, nesse caso, nós vamos construir carboidrato. Por isso que nós precisamos gastar energia. Então, se quebramos, liberamos energia. Se formamos, gastamos energia. Esse G3P que é formado, ele vai ser matéria-prima para a formação de muitas outras moléculas orgânicas. Ele é geralmente transformado em amido, que é um carboidrato de reserva. Então, a planta vai guardar ele com ela, e quando essa planta precisar de açúcar, ela vai quebrar esse amido e vai liberar a glicose para os seus vasos condutores de seiva elaborada. E vai, assim, distribuir esse carboidrato para toda a planta. E para onde vão esses átomos de oxigênio que estavam formando o dióxido de carbono? Muita gente pensa que o oxigênio que é liberado para a atmosfera, ele vem desse dióxido de carbono. Mas você já sabe que o oxigênio ele vai ser liberado lá na quebra da molécula de água, na fase clara da fotossíntese. Quando a rubisco une as moléculas de gás carbônico com a ribulose bifosfato, o oxigênio, na verdade, vai ser adicionado inteiro também. Então, todo o dióxido de carbono ele vai ser introduzido aqui no ciclo de Calvin. O oxigênio ele vai ser utilizado no ciclo e ele não vai ser liberado para a atmosfera. E assim nós concluímos as 2 fases da fotossíntese, lembrando que as 2 vão acontecer durante o dia. À noite, a planta ela faz respiração celular, utilizando uma parte do açúcar que foi produzido. Ela vai quebrar o açúcar à noite para a produção de ATP. Então, à noite, ela faz respiração celular, consumindo oxigênio e não liberando. Agora que terminamos a fotossíntese, nós vamos começar a falar sobre a fermentação. A fermentação ela é um processo que vai quebrar a molécula de glicose, assim como acontece na respiração celular. E aqui o objetivo é o mesmo, é a produção de ATP. A glicose ela vai ser, portanto, o ponto de partida dos processos de produção de energia. Ela é uma molécula, relembrando, que tem 6 átomos de carbono, tem 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Mas por que a glicose ela é tão importante nesses processos? Vocês já sabem que na fotossíntese, a planta vai pegar água,
gás carbônico e também luz solar, e ela vai produzir essa molécula, que é a glicose. É como se a planta aprisionasse a energia luminosa em um só composto orgânico. Por isso que essas suas ligações químicas, elas são altamente energéticas. A energia liberada pela quebra das ligações da glicose, vocês já sabem, viram na aula de respiração celular, ela pode ser armazenada em uma molécula conhecida como ATP, que é a adenosina trifosfato. Essa molécula, o ATP, é o que nos mantém vivos. É como se fosse uma bateria recarregável que armazena e libera energia química para as diversas reações que ocorrem no nosso organismo. Então, a energia é liberada no rompimento dessas ligações aqui entre os fosfatos. Certo? Então, a quebra da glicose, ela ocorre para gerar ATP. E o ATP, ele vai nos dar energia. A fermentação, ela vai ser utilizada na obtenção de vários produtos, como, por exemplo, queijos, leites fermentados, bebidas alcoólicas, vinagres, etanol, pão, e dentre várias outras coisas. A fermentação, ela vai ocorrer no citoplasma da célula. E é um processo de obtenção de energia que vai ocorrer sem a presença de gás oxigênio. Portanto, trata-se de uma via de produção de energia anaeróbica. Ela vai consistir em um processo muito mais simples do que a respiração celular. Ela vai consistir em apenas uma única etapa, onde nós vamos quebrar a glicose ao meio, formando duas moléculas de ácido pirúvico, ou aqui conhecido também como piruvato. Então, dependendo do tipo de organismo que vai fazer essa fermentação, e também de qual complexo enzimático que ele vai possuir, nós vamos ter diferentes tipos de fermentação. Nessa aula, nós vamos concentrar em dois tipos principais que caem em questões de provas de vestibulares e Enem, que é a fermentação alcoólica e a fermentação lática. Observem nos slides seguintes as diferenças entre esses dois tipos de fermentação. A primeira que vocês vão ver aqui é a fermentação alcoólica. Na fermentação alcoólica, as duas moléculas de ácido pirúvico ou piruvato que vieram lá da glicose, elas vão ser convertidas em álcool etílico, que também pode ser chamado de etanol. E aqui nós vamos ter também a liberação de gás carbônico e a formação de duas moléculas de ATP. Esse tipo de fermentação, ele pode ser realizado por diversos micro-organismos, entre eles algumas bactérias e as leveduras, que são fungos unicelulares. Só que nesse caso aqui da fermentação alcoólica, se destacam as leveduras que são conhecidas também como fungos de cerveja, que são da espécie Saccharomyces cerevisiae. Essa fermentação, ela vai ser muito utilizada na produção de bebidas alcoólicas. Por exemplo, se nós fermentarmos a uva, nós vamos ter o vinho. Se dermos a batata para essas leveduras, vamos ter a vodka. Se dermos o malte da cevada, nós vamos ter a cerveja. Se dermos a cana-de-açúcar, nós vamos ter a cachaça. Então, nós vamos ter a produção de várias bebidas alcoólicas através da fermentação de diferentes tipos de açúcares. Mas não é só para produzir bebidas que a fermentação alcoólica serve. Ela serve também para produzir pães. Então, aqui colocamos o fermento biológico, que é formado pelas leveduras. A levedura, ela vai fermentar o açúcar e a massa do pão, ela vai começar a crescer. Ela cresce porque ela vai liberar a levedura, o gás carbônico. E esse gás carbônico ele vai estufando a massa. Então, quando nós colocamos no forno, esse gás ele vai se dissipar e aqui nós vamos ter esses buraquinhos na massa. Mas vem cá, o pão ele é produzido por fermentação alcoólica. Portanto, aqui nós vamos ter a produção de álcool. Então, no pão nós vamos ter álcool? Olha só, no processo de fermentação, sim. Na massa crua. Mas quando nós colocamos no forno, o álcool ele volatiliza e ele evapora. E aí o pão fica sem álcool, claro. Nós temos aqui também na fermentação alcoólica a produção de combustível. O Brasil ele utiliza a fermentação da cana-de-açúcar para obtê-lo. Esse processo de produção ele vai ser considerado menos poluente do que os originados do petróleo. Ele também vai liberar poluentes,
Mas durante o cultivo da cana-de-açúcar, nós vamos ter o sequestro parcial desse carbono que vai ser lançado na atmosfera, na queima desse combustível. Então, vai compensar meio que parcialmente. Então, vamos lá entender como esse processo ocorre. A fermentação, ela inicia-se com a glicólise, que é quando ocorre a quebra da glicose em duas moléculas de piruvato. Essa quebra da glicose, ela vai liberar tanto energia quanto hidrogênios. E essa energia e esses hidrogênios vão ser capturados pelos NAD+, que são os capturadores de elétrons e hidrogênios. Eles vão se transformar, então, nos NADH. A energia liberada, ela também vai fazer moléculas de ADP se unirem a grupo fosfato, formando então duas moléculas de ATP. Este vai ser o saldo energético da fermentação. Duas moléculas de ATP. Não esqueçam desse detalhe. Esse processo inicial, ele vai ser muito semelhante à respiração celular. Se você viu a aula de respiração celular, vai ver que é praticamente igual. O piruvato, ele vai ser então descarboxilado, ou seja, ele vai perder um grupo carboxila e nesse processo ele vai liberar gás carbônico e ele vai produzir aqui o acetaldeído. O NADH, ele vai doar os seus elétrons e vai ser convertido em NAD+. Quando esse acetaldeído recebe os elétrons do NADH, ele vai se transformar em etanol, que também pode ser chamado aqui, como vocês estão vendo, de álcool etílico. É a mesma coisa. Outro tipo de fermentação é a fermentação lática. Algumas bactérias, principalmente as do gênero Streptococcus e Lactobacillus, elas podem transformar os dois ácidos pirúvicos que vieram da glicose em ácido lático. E como resultado, nós vamos ter a coagulação das proteínas do leite. Por isso que essa fermentação, ela vai ser muito utilizada na produção de queijos e também iogurtes, porque essas bactérias elas vão fermentar o açúcar do leite, produzindo então o ácido lático e também duas moléculas de ATP. No caso da fermentação lática, nós podemos tê-la também sendo realizada por nossas células musculares, ou seja, pelas células do tecido muscular esquelético. E isso cai muito em questões de provas. Então, vamos lá entender como acontece a fermentação lática. Essa etapa aqui, ela é a mesma da fermentação alcoólica. A glicose ela vai ser quebrada, vai liberar energia, hidrogênios, eles vão ser capturados pelo NAD+, vão se transformar em NADH. A energia liberada, ela também vai ser utilizada para unir moléculas de ADP a grupos fosfatos, formando as nossas duas moléculas de ATP. E nós vamos ter aqui os dois piruvatos. O que muda um pouco é aqui o resultado final do processo de fermentação. Isso porque, quando o NADH for doar seus elétrons para os piruvatos, eles vão se transformar em ácido lático. Vamos entender aqui por que nossos músculos eles fazem a fermentação lática, já que nós obtemos muito mais energia utilizando a respiração celular aeróbica. Na respiração celular aeróbica, nós vamos quebrar a glicose por completo. E a fermentação, ela vai quebrar a glicose somente em duas moléculas e pronto. Nós vamos extrair, portanto, ali uma pequena porção de energia. Certo, isso vai acontecer porque as fibras musculares, elas vão sempre precisar de oxigênio para saírem dessa posição aqui de relaxada para contraída. O problema é que durante uma atividade física prolongada ou muito intensa, a quantidade de oxigênio presente ele pode não ser suficiente para que as células façam a respiração celular. Então, nessas situações de emergência, para continuarem gerando ATP, as células musculares elas vão realizar a fermentação lática, porque ela não vai precisar de oxigênio para acontecer. Ela acontece em condições anaeróbicas. A fermentação lática, ela vai produzir uma pequena quantidade de ATP, mas ela vai conseguir completar aquela atividade física. Só que muito cuidado, porque o excesso de ácido lático nos tecidos, ele pode causar fadiga e câimbras, e isso pode causar dor. Por isso que a fermentação lática realizada pelos nossos músculos vai ser realizada em casos emergenciais. E também não vai ser uma coisa frequente, assim, prolongada para aquela situação. Vai ser um curto intervalo de tempo.
Agora, para encerrarmos dessa aula, vamos entender aqui com esta imagem a diferença entre os dois tipos de fermentação. A primeira diferença é que, na fermentação alcoólica, os organismos que fazem esse tipo de fermentação vão transformar o ácido pirúvico em etanol, que também pode ser chamado de álcool etílico. Já na fermentação lática, eles vão transformar o ácido pirúvico em ácido lático. Então, esta é a primeira diferença. Vamos contar aqui quantos carbonos nós temos no ácido lático. Nós temos 1, 2 e 3. Isso não mudou em relação ao ácido pirúvico. Agora, vamos olhar aqui o etanol. Nós temos 2 carbonos. Isso significa que, na fermentação alcoólica, nós temos a perda de um átomo de carbono, mas ele não vai sair sozinho. Ele vai ser liberado na forma de gás carbônico. A fermentação lática, ela não vai liberar esse gás carbônico. Então, essa vai ser a segunda diferença. As questões elas vão querer saber quantos ATPs a fermentação produz. Esse saldo energético dela é de 2 ATPs. Vão ser produzidos 2 ATPs para cada ácido pirúvico. Como nós temos 2 ácidos pirúvicos sendo eliminados, liberados a partir da quebra da glicose, nós vamos ter 4 ATPs. Só que muito cuidado. 2 ATPs eles são utilizados no início da reação para quebrar essa molécula de glicose. Por isso que nós sempre temos o saldo final de 2 ATPs. Fermentação alcoólica e fermentação lática vão nos dar 2 ATPs de saldo energético. E outro detalhe que as questões cobram também. A fermentação ela é um processo anaeróbico. Ela vai acontecer na ausência de oxigênio. Não esqueça desse detalhe. E é isso, gente. Aqui encerramos nossa aula. Valeu pela atenção de todos. Beijão e até mais.